quinto ano, tudo bem? Vamos abrir a nossa apostila de português na página 60. Modos verbais, indicativo, imperativo e subjuntivo. Então, o que é o indicativo? Indicativo indica certeza. Subjuntivo indica possibilidade. E imperativo indica ordem. As frases a seguir e relacione os verbos destacados com a ideia expressa por eles. Use sempre o capacete. Use. Use é uma ordem. Se os motoristas respeitassem as leis, haveria menos problemas no trânsito. Se os motoristas respeitassem é uma possibilidade, né? Então, está no subjuntivo. Alguns acreditam que buzinar ajuda a perceber a aproximação de um carro. É uma certeza, porque é imperativo, né? Acreditam. Então, número 2. Identifique o modo verbal das frases em destaque. Então, vocês vão ter ali as frases e nós vamos fazer. A primeira, a tia passou no quadro para explicar. Na rua, evite pedalar ouvindo música. O verbo em destaque, evite. Evite, ele está no modo imperativo, porque ele está dando uma ordem. Evite, ok? Na letra B, ao parar nos semáforos, deixe a marcha leve, fica mais fácil de arrancar quando ele abrir. Deixe. Deixe também está no modo imperativo, está dando uma ordem, está falando deixe. E fica no indicativo, porque ele fala fica mais fácil, então indica uma certeza. Então, ali temos dois verbos. Letra C. Erga o braço em 90 graus. Erga está dando uma ordem. Então, está no modo imperativo. Aponte obstáculos que podem atrapalhar. Aponte também está no modo imperativo, porque está me dando uma ordem. Dê passagem para o ciclista, em especial em bifurcações e trocas de faixas. Dê também está no modo imperativo, está me dando uma ordem, né? Número 3. Qual é o modo verbal que predominou ali? Predominou o imperativo, o que dá ordem, né? Analise as frases e relacione os verbos destacados com a ideia que expressam. Expressa certeza, possibilidade e ideia de ordem. Espero que os ciclistas usem as ciclovias quando a cidade oferecer esse espaço. Espero está no indicativo, ele dá uma certeza. Usem as ciclovias, elas oferecem menor risco de acidentes. Usem é uma ideia de ordem. Nesse mês, houve redução de acidentes com ciclistas, ele dá uma ideia de certeza. Se eu tivesse uma bicicleta, não usaria o carro. Ele dá uma ideia de possibilidade. Se eu tivesse, né? Talvez eu use o carro para ir ao cinema. O use também é uma possibilidade. Talvez eu use, né? Use bicicleta para ir ao cinema. Use. Dá ideia de ordem nessa frase. Vocês viram que o mesmo verbo, ali ele dá uma possibilidade. Talvez eu use o carro para ir no cinema. E olhem a outra frase.
use a bicicleta, né? Então ele deu uma ordem. Tomara que os mais jovens sejam mais conscientes no trânsito. Então ele dá uma ideia de possibilidade. Sejam mais conscientes no trânsito. Uma ordem, sejam mais conscientes. Os mais jovens são mais conscientes no trânsito. Então ali é uma certeza, eles são. Número 5. Releia as dicas presentes no infográfico e assinale 1 para os verbos no imperativo e 2 para os verbos no infinitivo. Proteja-se está no imperativo. Preste atenção está no imperativo. Antecipe, imperativo. Sinalize, imperativo. Ocupe a via, imperativo. Só ultrapasse com espaço, imperativo. Não buzine, imperativo. Seja gentil, imperativo. Respeite as regras, imperativo. Virar, infinitivo. Reduzir, infinitivo. Em textos que apresentam instruções, orientações, conselhos ou ordens, pode-se optar pelo emprego de verbos no modo imperativo ou no infinitivo. Então, olhem ali, respeite a sinalização, ele está no modo imperativo, e respeitar a sinalização no infinitivo. Então, respeite a sinalização no modo imperativo e respeitar é no infinitivo. Na página 62, vocês vão completar com a letra A para os verbos no indicativo, B para o subjuntivo e C para o imperativo. Primeira frase. Vanessa gosta de desenhar. Gosta está no indicativo. Pare de assobiar. Imperativo. Ficaria feliz se Tiago jogasse menos futebol. Está no subjuntivo. Vamos ao museu na quinta-feira. Indicativo. Pegue o chocolate agora. Imperativo. Estou lendo meu romance preferido. Indicativo. Achei melhor chegar tarde. Indicativo, né? Porque dá certeza. Indicativo indica certeza. Subjuntivo indica uma possibilidade. E o imperativo, ele indica ordem. Então, o restante, vocês vão completar sozinhos, tá? Ver se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. E atividade 7, vocês vão completar os verbos que estão nos parênteses com o modo imperativo com a pessoa indicada. Lembrem que a tia sempre fala que o verbo, ele precisa concordar com a pessoa, com o pronome que ele se refere, né? Então, vamos lá. O verbo que está entre parênteses é fazer. Tudo como a professora indicou. Façam tudo como a professora indicou. O verbo é jogar. Não jogue lixo pela janela. O verbo é preservar o meio ambiente para que o mundo seja melhor. É nós devemos preservar, né? Então, preservemos o meio ambiente. O verbo é comprar e começar. Compre agora e só comece a pagar no Natal. O verbo é julgar. O pronome é vós. Não julgueis as minhas ações. O verbo é encontrar. O pronome é tu. Tu encontra a solução desse problema. O verbo é perder.
O pronome é você. Não perca as esperanças. Tudo vai melhorar amanhã. O verbo é ter e o pronome é nós. Tenhamos fé em um mundo melhor. Quem? Nós, né? O pronome nós. E assim vocês vão fazer a atividade até a letra L. No material de apoio, vocês podem fazer um infográfico, criar um gráfico. Nós já estudamos o que é um infográfico, né? Que é um gráfico que traz informações através de desenhos, de gráficos, né? E na página 64, nós vamos para uma história em quadrinhos, né? O Kelvin e o Haroldo. Então, vocês vão ler a história em quadrinhos e vamos fazer uma atividade referente a ele. O que vocês acham sobre o efeito estufa? O que é um efeito estufa? O que é? Então, ele é um processo que ocorre na atmosfera e ele contribui para que a temperatura do planeta permaneça sem grandes variações. Então, isso que é o efeito estufa. O que o efeito estufa tem a ver com a mobilidade urbana, né? Então, quanto mais carros estiverem circulando, né? Mais automóveis, mais os agentes poluidores, né? Que são os gases poluentes, mais eles vão prejudicar, eles vão causar alterações no efeito estufa. E por que o Kelvin parece se preocupar tanto com o efeito estufa? Por que será? Porque ele sabe se causar muito aquecimento global, vai derreter as geleiras, né? Vai ter grandes impactos no futuro, né? O nosso calor que nós estamos sentindo agora. Como a mãe de Kelvin reage às perguntas do filho? Então, ela responde que apesar de se preocupar com o efeito estufa, ela reclama de ter que andar a pé, mesmo sendo uma distância pequena. Então, ali na história em quadrinhos que a gente viu. Observem lá a expressão facial e a postura dos personagens que contribuem para o entendimento da história. Então, ali, quais são as expressões faciais? Vocês sabem que as nossas expressões, elas demonstram como nós estamos no momento, se nós estamos bem, se nós estamos nervosos, se estamos sentindo dor. Como a mãe dele estava na história? Qual era a expressão do rosto dela na história? Será que ela estava feliz ou ela estava triste ou brava, né? E na página 65, nós já estudamos em artes, que são os balões. Os balões que indicam as falas, né? Então, aqui, o primeiro balão é o tom de fala normal. O outro pontilhado é o cochicho. O balão com a nuvenzinha e o rabicho são os pensamentos. Esse de estrelinha toda pontiagudo é grito. Esse balão, ele apresenta mais de um personagem falando, né? Então, mais pessoas falando. Nuvenzinha com uma lâmpada, oba, tive uma ideia. A nuvenzinha com ponto de interrogação, dúvida. Uma admiração. Um balão de fala, mas com dificuldade de se expressar, que esse aqui a gente não conheceu ainda. Este balão aqui é de choro, é de tristeza. Fala cantada e musicada, né? Já está mostrando os símbolos das notas musicais. E esse daqui é o balão da raiva, né? Então, esses balões, eles ficam nas cabecinhas do lado da boca dos personagens que estão falando. E é nesses balões que eles expressam o que eles estão sentindo, né? Se está pensando, pode ter só o balãozinho, eu não preciso falar, ó, ele está pensando. Se eu vou ver o balãozinho na cabeça dele, eu sei que ele está pensando, né? O que são onomatopeias, né? Então, dentro desses balões,
às vezes eu posso escrever as onomatopeias. Onomatopeias são figuras de linguagens que elas apresentam os sons ou ações de objetos, de animais, de pessoas, né? Por exemplo, eu vou rir, ha, 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 ha. Onomatopeia é o riso, né? O ha, ha, ha. Não preciso falar, ela está rindo. Colocando a ha, 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 eu sei que alguém está rindo, né? No texto lá aparece alguém tossindo lá. Põe coffee, coffee, coffee. Não preciso explicar. E ele tossiu. Eu vendo essas onomatopeias, eu já me refiro que o personagem tossiu. Então, aqui tem várias onomatopeias. De riso, que é ha, 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 ha. Tosse, coffee, coffee. Quando a gente faz o som, quando engole a água ou engole a comida, né? O glup, glup, um engolir. Nhaque, vou morder a maçã ou a comida, abrir a boca lá, né? Então, é a mordida. E buá. O que será que é este buá? É um choro, né? Então, ali, vocês vão escrever outras onomatopeias que vocês conhecem. Lembra que nós já estudamos em artes, né? Teve o brum, que será que era esse? O tic-tac, o tibum. Então, vocês vão escrever outras onomatopeias. E assim, nós encerramos o nosso conteúdo de português, tá? Beijos e até a nossa próxima aulinha.